na abertura deste culto, nós vamos refletir, já estamos refletindo nesta noite a respeito deste tema. Fugindo de Golias. Descubra porque você não precisa ter a coragem de Davi para vencer os desafios da vida. Essa reflexão veio ao meu coração diante da repercussão, esta semana, de um prêmio pela entidade máxima do futebol mundial, a FIFA. Um prêmio que é concedido não só aos melhores jogadores, eles formam o time do ano, mas também ao gol mais bonito do ano. Para este prêmio concorreu este ano um brasileiro desconhecido até então, de nome Wendel Lira. E se você não sabe o que aconteceu, veja agora o que aconteceu nessa premiação. Já vamos direto ao vencedor. Wendel, será? So, FIFA Puskassoa goes to Wendel. Opa! Brasil, cadê a vinheta? Brasil! Emocionou. Olha, emocionou. Bacana, é o reconhecimento do torcedor até a esposa dele é muito emocionada. A história dos outros. Que momento, né? Não vai ter o mesmo dinheiro na conta bancária, definitivamente não. Eu acho que ele não esperava. Certamente. Que ser humano pode dizer que ganhou uma disputa do Messi, né? A esposa chorando, realmente ele também. Nome de craque, goleiro Wendel. Queria primeiramente agradecer a Deus por esse momento único na minha vida. E poder estar aqui conhecendo grandes jogadores que são meus ídolos e que eu conhecia só de videogame, hoje estou aqui podendo conhecer pessoalmente. Queria agradecer muito a minha família, a nação brasileira que votou em mim, a minha esposa e minha filha, que são tudo para mim, minha filha Marcela que está em casa nessa hora. E eu queria deixar uma passagem bíblica que eu acho que creio eu que quando Golias apareceu, todo mundo olhava para ele e falava, ele é muito forte, ele é muito grande, não tem como ganhar dele. E Davi, quando olhou para Golias, disse, ele é muito grande, não tem como errar. E assim temos que lidar com nossos problemas diários na nossa vida, e assim que eu agradeço a todos. Muito obrigado. Este vídeo emocionou o mundo, especialmente os brasileiros. Me emocionou também. Eu festejei bastante. Um brasileiro, goiano, desconhecido, jogando num time desconhecido, de repente faz um gol. Ele nem é um excelente jogador de futebol, ele é apenas um jogador de futebol, como outros tantos. Mas fez um gol que mudou a história dele, mudou a história do Brasil, que foi premiado mais uma vez, e mudou a história de muitas pessoas. Esse prêmio estava sendo transmitido ao vivo para aproximadamente 2 bilhões de pessoas no mundo. E ele citou, do seu jeito, ao seu modo, o que ele entendia a respeito desta passagem tão conhecida da Bíblia, que apresenta uma batalha entre Davi e Golias. A minha proposta para você nessa noite é nós lermos juntos esse texto, e conforme nós vamos lendo esse texto juntos, nós vamos trazendo já algumas aplicações para as nossas vidas e nos preparando para uma aplicação mais imediata, mais direta, que eu pretendo fazer ao final. Então eu vou ler o texto com interrupções, eu não vou ler o texto todo. Talvez a grande maioria, se não todos aqui, conhecem a história a respeito desse combate. O texto está em 1 Samuel 17 e diz assim: os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas, então atenção, nós estamos num contexto histórico em que Saul é o grande rei de Israel. Ele se reúne, Saul está no fronte de guerra. Saul está com os seus soldados, eles se acamparam no vale de Elá, posicionando-se em uma linha de batalha. Tente traçar uma imagem de soldados em linha de batalha. De um lado, os israelitas, para enfrentar os filisteus. Verso 3.
Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra, estando vale entre eles. Essa imagem é muito importante para você entender o que foi essa batalha. Você que gosta de filmes ou de literatura, nós temos aqui um relato real, de uma história real, muito semelhante ao que nós vemos em filmes como O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Nárnia. Essa figura de campos de batalha, olha o que o texto nos diz. O texto nos diz que havia 2 colinas nessa região aí, identificada com esses nomes. Em uma colina ficou o exército de Israel, em outra colina os filisteus. E ao pé dessas colinas havia um vale. E é nesse vale que eles se encontravam, eles se colocavam em linha de batalha para atacar um ao outro. Essa é a figura. Uma figura que alguns comparam, já que nós estamos falando de futebol hoje, a um campo de futebol também, quando alguém diz, os inimigos, os adversários, eles estão no campo prontos para a batalha. Essa ideia de campo de futebol, essa ideia de campo de guerra, é a cena que o autor de 1 Samuel, desse primeiro livro, ele nos apresenta. Há um vale entre eles e os exércitos estão nas colinas. O texto continua nos apresentando um dos personagens principais dessa história, Golias. Diz que ele era um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura. O ano passado nós tratamos um pouquinho desse texto, não o texto todo como vamos fazer hoje, numa outra série. E nós destacamos a altura desse gigante filisteu. Para você ter uma ideia, um jogador de basquete considerado extremamente alto hoje, ele gira na casa de 2,10, 2,15. Existe um que mede 2,25, mas não tem tanta habilidade, porque ele é magro, um chinês. Ele tinha 2,90, quase 3 metros de altura. É claro, aqui já está traduzido para o português, né? Mas a medida é a medida hebraica lá dos côvados. Então a gente faz a conversão e chega nesses números. Agora, ele usava um capacete de bronze. Não deve ser leve. Vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 70 quilos. Imagina. Isso no seu peito, nas suas costas, uma couraça. Imagina a força deste homem. Nas pernas ele usava canaleiras também de bronze. E ele tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. Que devia ser levinho também, né? A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Aí, Douglas, você entende bem disso, né? E a sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Como se não bastasse isso, esse gigante, havia um escudeiro, um outro homem que ia à frente dele. Normalmente nas histórias de batalhas épicas, o escudeiro, ele normalmente ia à frente de um cavaleiro, alguém que chegava num cavalo. O texto não nos descreve um cavalo, mas é possível que além disso tudo, Golias chegasse num cavalo, porque o escudeiro levava o escudo. E o escudo era tão grande que não dava para o próprio soldado levar no cavalo. Daí a função do escudeiro. Isso, tradicionalmente falando, a gente não sabe se é o caso específico aqui. Agora, irmãos, ainda nessa parte do texto, a gente costuma dizer assim, o gigante filisteu. De fato, era um homem muito grande. Agora, ele não era apenas grande, de tamanho, de altura. Era um homem extremamente forte. Eu tive o privilégio, na minha adolescência, de treinar musculação com alguns fisiculturistas. E quando eu morei no sul de Minas, havia um famoso no Brasil, chamava Enzo Pesarini. Este homem, ele era campeão brasileiro, campeão sul-americano, já tinha disputado o Mr. Universo. Agora, a diferença do Enzo
é porque ele era um fisiculturista, como a maioria dos fisiculturistas, com muitos músculos. Ele se tornou amigo meu, a gente era da mesma igreja presbiteriana, lá em Pouso Alegre, no sul de Minas. Mas o Enzo tinha 2,9 metros de altura. Então, quando ele estava nos campeonatos, e eu não sei se você sabe, a maioria dos fisiculturistas, eles são fisiculturistas porque eles são pequenos. Quanto menor o seu braço, quanto menor a sua perna, mais fácil, se a sua genética ajudar, de você desenvolver um músculo. Quanto maior, mais difícil. Então, o grande diferencial do Enzo é que ele era gigante. E é exatamente a situação que nós temos aqui. Golias era um guerreiro, o texto diz isso. Ele não era nem só fisiculturista, nem só muito alto, nem só muito forte. Ele era isso tudo e era um guerreiro. Estava acostumado a guerras. E tanto que Saul vai lembrar disso mais à frente. O texto continua dizendo o seguinte. Por enquanto nós estamos pintando o cenário. Tá? Golias parou. Então, filisteus numa colina, israelitas em outra colina. Eles descem no vale. Ele chega, o escudeiro chega na frente dele. Ele para na fronte de batalha e ele grita para os israelitas ouvirem. Ele gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Imagina a cena. Golias chegando próximo e os israelitas se posicionando com as suas armas, com seus escudos. Não sou um filisteu e vocês os servos de Saul? Aqui é importante, no português ficou como um pronome, indefinido ali. Mas o que ele está querendo dizer é, não sou um filisteu. Como assim? Vocês vêm com um exército contra mim? Aqui já começa o deboche de Golias. Mas ele diz o seguinte: vou fazer uma proposta para vocês. Escolham, eu não sou um, então escolham um homem para lutar comigo, verso 8. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e, consequentemente, nos servirão. E acrescentou, atenção para uma palavra que vai aparecer pela primeira vez no nosso texto. Qual que é a palavra? Desafio. Guarde isso. Eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Então tá lá, eles prontos para a guerra. Aí vem Golias, lança o desafio. E agora? E agora? Quem vai ser este homem? Aí então entra o segundo personagem mais importante nessa história. Verso 12 diz que Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso. Preste atenção, porque os 8 não vão aparecer no relato que nós vamos ler, mas ele tinha 8 filhos. E essa informação é importante para nós. Ele era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, esses são importantes. Eles tinham ido para a guerra com Saul. E nós temos até o nome deles aí. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Aí o texto volta para Davi. Davi era o caçula. Então tem irmãos aí, entre esses 3 e Davi, mas ele era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Vamos dar uma paradinha aqui. Meus amados irmãos, nós temos um pai idoso com 8 filhos, sendo que 3 desses filhos eram heróis de guerra. 3 desses filhos estavam no exército. 3 desses filhos eram o orgulho da família. 3 desses filhos eram os prestigiados, eram heróis de guerra. Davi era aquele que cuidava dos negócios da família.
Cuidava, se fosse uma padaria, ele ia ficar na padaria, se fosse um bar, era um bar, se fosse um restaurante, seria um restaurante. No caso, Jessé cuidava de rebanhos. E um dos filhos tinha que cuidar desses rebanhos. Davi não era o filho de maior destaque. Isso me lembra o famoso, clássico e espetacular filme O Poderoso Chefão, em que a família Corleone tem ali no Michael, um dos filhos do Poderoso Chefão, aquele que participou da guerra, aquele que tinha mais destaque e acaba se tornando o Poderoso Chefão. Mesmo não querendo no início, no primeiro filme, no segundo filme, ele assume o papel do pai. Era o mais prestigiado, era assim que acontecia. O curioso, meus amados irmãos, é que o texto diz, verso 16, pode mostrar, Gerson. Está o 16 na tela aí? Ah, tá na tela, joia. Durante 40 dias, esse filisteu ele se aproxima, Golias, de manhã e de tarde, e toma a sua posição. E desafia. 40 dias. Aqui eu quero trazer a primeira reflexão para as nossas vidas. Se coloque no lugar do exército de Israel. Primeira noite ou primeira tarde, Golias chega lá, fala isso daí. Você treme, você fica apavorado. No segundo dia, 2 vezes Golias chega e fala isso. No terceiro dia, no quarto dia, detalhe, você está lá para guerrear. Você é um especialista em guerra. Mas você fica com medo, com pavor. E 40 dias se passam. Vocês conhecem o restante da história, nós vamos ler daqui a pouco. Mas eu quero dizer para você que para ter coragem, não é necessário você ser corajoso. Para ter coragem, é necessário você ter fé. E eu vou explicar isso melhor. Porque a falta de coragem, em última instância, em qualquer circunstância de nossas vidas, nós que somos discípulos de Jesus, aliás, essa reflexão que eu estou apresentando hoje é para quem é discípulo de Jesus. Quem não é, vai entender também, mas basicamente para quem já é discípulo de Jesus. A coragem, ou a falta de coragem, melhor dizendo, é um reflexo da nossa falta de fé. Porque às vezes nós estamos em situações que nós somos especialistas, nós somos preparados, nós sabemos o que fazer, mas falta coragem. Em outras palavras, falta fé. Aqueles homens eram especialistas em desafios. E Golias só fez um desafio. Eles tinham sido preparados, eles treinaram seus corpos, eles treinaram sua mente, eles treinaram suas armas para desafios. E durante 40 dias Golias apresenta os seus desafios. E o povo de Israel, ele se limitava a ficar pensando na sua fraqueza. O adversário parecia forte demais. Este homem é gigante. Este homem está debochando de nós. Quem que vai ter coragem de enfrentá-lo? Sabe por quê? Porque quando você está no meio da multidão, a sua covardia é disfarçada. Ah, eu vou na igreja. Ah, eu digo que eu tenho fé em Jesus. Eu digo que eu creio que eu posso ser mais que vencedor. Mas você vai assim, no meio do bolo. Aí no meio do bolo é fácil, né? Não, eu vou lá na igreja domingo, o pastor vai falar de fé, vai falar de Golias e eu vou dizer amém. Agora, na hora que vier um desafio na sua vida, pode te faltar coragem para encarar esse desafio com o mesmo amém que você declara aqui quando a gente está junto. Meus amados irmãos, a análise daqueles homens se limitava não às suas forças, mas às suas fraquezas. Davi não se limitou a olhar para as fraquezas do povo de Israel, mas ele orou para as forças ou para a força de Deus.
Em outras palavras, o que eu estou dizendo é quando surge uma situação na sua vida e você fala assim, ah não, isso não é para mim. Às vezes o negócio é bom. Às vezes você está desempregado ou o desafio é você largar o seu emprego e arriscar algo. Mas você fala, não, isso não é para mim. E aí você inventa uma desculpa para você mesmo. Porque eu não tenho estudo, porque eu não tenho capacidade, porque minha família não é uma família nobre, porque eu sou pobre, ou porque eu sou rico, ou porque eu não tenho saúde, ou porque eu tenho saúde demais, ou porque eu não quero. Covarde. O que eu quero dizer é que isso está diretamente relacionado à sua espiritualidade, como o texto vai nos mostrar. Diretamente relacionado a isso. Porque quando nós pensamos nas nossas limitações, nós desanimamos. Nós estamos no início do ano, né? A gente pode até receber aquela dose de ânimo. A gente lê um livro, poxa, esse livro bacana, esse livro falou que... mesmo que seja evangélico, o livro fala, não, porque tudo posso naquele que me fortalece, e eu posso pegar minhas 5 pedrinhas e derrotar os gigantes da minha vida, e eu vou lá... Passa um mês, passou o carnaval, você já está deprimido. E aí, você não percebe. Mas isso afeta a sua fé para o resto da sua vida. Porque você lida com a sua fé da forma que algumas pessoas lidam com autoajuda. E o que Jesus oferece para nós é algo muito maior. Que esse texto nos apresenta e nós vamos chegar lá. Essas injeções de ânimo, elas são passageiras. E deixa eu já sinalizar um caminho para nós seguirmos aqui. A coragem que você precisa ter hoje, na verdade, não é a coragem originária de você, mas é a coragem em você acreditar que Jesus pode te abençoar e transformar esta área da sua vida. A gente vai chegar lá. Jesus é quem vence as batalhas da nossa vida. Jesus é que é o ungido de Deus, como Davi, a própria Bíblia diz, era o ungido de Deus. Jesus é o Messias. Jesus é o ungido. Meus amados irmãos, mais uma aplicação para a nossa vida. Os desafios, quando aparecem na nossa vida, eles parece que nós estamos sozinhos. Nós lemos aí no texto. O desafio, no verso 10, de Golias era: desafio hoje às tropas de Israel, mandem um homem para lutar sozinho. E quando os desafios aparecem em nossas vidas no início de 2016, a sensação que nós temos, mesmo se você for casado, se você vive com outras pessoas, familiares, mesmo assim, parece que você está sozinho. E os israelitas pensaram que estavam sozinhos, só um percebeu que a questão não era material, a questão era espiritual. Davi. Nós nunca estamos sozinhos nos desafios da vida. Sabe por que você pensa que você é fraco? Você pensa que você é fraco porque você pensa nos seus problemas e desafios como se você estivesse lidando sozinho. E como se não existisse um mundo espiritual correndo em paralelo com este mundo que a gente enxerga. O texto continua e nos ajuda nessa reflexão. Diz que nessa ocasião, quando isso estava acontecendo, aqueles 40 dias, Jessé disse ao seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos torrados, 10 pães, e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Então, Davi ele tinha essa dupla função. Ele cuidava do rebanho, mas ele também ia levar algumas coisas para os seus irmãos lá no campo de batalha. Interessante isso. Verso 18, diz que o comandante da unidade deles era um mineiro, porque fala assim: leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Né? Por que 10 queijos? Pastor, tem uma explicação para isso? Não. Né? Então, não sei, ele devia gostar de queijo. Mas o texto continua dizendo assim: veja como estão seus irmãos.
É claro, o pai está querendo agradar o comandante. Os filhos dele estão ali, no fronte de batalha. Diga-me como eles estão e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Aqui eu quero trazer uma segunda aplicação para as nossas vidas. Meus amados irmãos, coragem não precisa de agenda e nem de um preparo específico. Aprenda a ter coragem em 5 passos. Aprenda a ter coragem nesse curso de 240 horas. Já viu isso por aí? Você não precisa fazer curso para ter coragem. Não precisa ter dia, não precisa ter hora marcada. Quando a gente tenta assim marcar, ter coragem, colocar na agenda, não, esse dia eu vou precisar ter coragem. Normalmente não dá certo. Outro dia eu estava no CCL em Americana, jogando basquete. E eu cheguei cedo, eu estava sozinho, peguei minha bola e fiquei ali por cerca de meia hora, 40 minutos sozinho, arremessando bolas ao cesto. E eu arremessava e tum, a bola caía. Arremessava e tum, a bola caía. Tum, a bola caía. Eu pensei, por que isso não acontece durante o jogo? E aí eu pensei comigo, não, se eu estou arremessando aqui, está tudo caindo, não, hoje eu vou arremessar do mesmo jeito, eu vou me concentrar, porque eu vou conseguir durante o jogo. Pergunta se aconteceu da mesma forma. Não. Muda. A pressão, o adversário, o inimigo, as falas, as provocações, os cutucões. Isso tudo faz parte. E a sua concentração é outra. Coragem não se agenda. Isso acontece, e é isso que está acontecendo aqui. O texto diz no verso 17, leve-os depressa. O pai chama Davi, Jessé chama Davi e fala, corre para lá. Queridos, quando Deus nos convoca, Ele nos convoca no nosso dia a dia, no meio da nossa rotina agitada. Não tem essa, vai para o seminário, vai fazer discipulado com o pastor, não, daqui 10 anos, não. Ele nos chama, não espera um anjo aparecer na sua frente. Fala, não, né, Igreja Jardim América, Deus está abençoando em algumas áreas, em outras áreas, Deus precisa abençoar ainda. Mas se um anjo aparecer para mim lá em casa durante a semana e falando para eu ajudar, eu ajudo. Não vai aparecer, meus amados irmãos. É muito curioso o texto. Tem um filme, talvez você já tenha assistido, chama Um Ato de Coragem, com Denzel Washington. Que um filho dele está lá no hospital, e aí precisa fazer a cirurgia do coração, e se sair do hospital, aí tem toda uma questão lá com o plano de saúde, e o ato de coragem do pai é sequestrar, entre aspas, o próprio filho, ele fechar o hospital, para que a cirurgia fosse feita. Quando eles entram naquele hospital, eles entram porque o menino passou mal jogando, acho que beisebol. As coisas são assim na nossa vida, e o filme chama Um Ato de Coragem pelo ato de coragem do pai, em fazer o que fez pelo filho. A coisa aconteceu, com Davi foi assim, a coisa aconteceu. Ele deixa o seu rebanho com outro pastor, está escrito aí no texto. A gente sabe o resto da história, a gente sabe que nunca mais a vida de Davi seria a mesma. É muito curioso. Nós paramos em que verso? No 19, né? Davi, ele era como um espião do seu pai idoso. O pai falava, vai lá, vai ver como estão seus filhos, deixa uma comida lá para eles, agrada o comandante e volta. E Davi fez isso, o verso 20 vai dizer isso. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu. Olha como ele era obediente ao pai, conforme Jessé lhe tinha ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que Golias estava desafiando, na hora do grito de guerra entre os dois. O exército estava saindo com suas tropas de combate. Seria mais ou menos assim, imagina a cena, né? Um camponês, um sujeito da roça, entrando no meio de um combate, imagine isso nos dias atuais. Ou, pensando nas nossas cidades, está no meio de um tiroteio lá, PM contra os bandidos, pá, e você chega lá.
com a sua roupa, assim, do seu jeito, desarmado. Foi essa a situação. Davi chegou assim lá. E Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha, frente a frente. Davi deixou, verso 22, o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos. Olha a riqueza dos detalhes bíblicos, né? Ele levou comida para os irmãos. Ele não entregar para o irmão. Olha aqui, o irmão estava na batalha. Embora não estivessem guerreando naquele momento. Mas estavam prontos para guerrear, com os gritos de guerra. E ele correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos, porque o pai havia pedido. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Presta atenção nessa palavrinha. Mais uma vez desafio, só que agora desafio habitual. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quais são... Eles fugiram de medo. Quais são os seus medos nesse início de 2016? O que mais faz você perder noite de sono? O que faz você se sentir no meio de um campo de batalha? Finanças? Saúde? Problemas no casamento? Problemas em relacionamentos familiares? A possibilidade de perder entes queridos este ano? Inseguranças no emprego? Inseguranças na empresa? Aquele assunto difícil que você precisa tratar com aquela pessoa que você ama, mas você não sabe como, mas a situação está ficando grave. Quais são os seus medos? Você se sente insuficiente, fraco, incapaz? Cuidado com a forma que você lida com os desafios na sua vida. Porque se você não confiar naquele que pode transformar os desafios em bonança, em alegria, eles podem se tornar desafios habituais. E quando eles entram na rotina do habitual, 40 dias Golias chegava lá, falava aquilo. Talvez no primeiro dia você ficou com medo, no segundo dia você ficou com medo, no terceiro dia você ficou com medo. No quarto dia você falou, mas será que ninguém vai? Você pensava que fulano ia, Beltrano ia, eles não foram. Aí no quinto dia você chega até a falar, poxa, mas você não vai, você é o mais forte entre a gente. E aí você tenta convencer ele, ele fala, não, eu não vou. Quem sabe lá para o 10º dia você começa a pensar, será que sou eu? Quem sabe Deus esteja dizendo para você, será que eu não tenho que encarar de frente? Isso que está me incomodando, que traz preocupação já no meu início de ano? Mas se você simplesmente perguntar e não trouxer respostas de Deus para a sua vida e convicção, isso vai entrar no habitual, isso vai entrar na rotina, como aconteceu aqui nesse combate. E você vai ficar frustrado, você vai ficar com medo. Nada vai resolver na sua vida. Tanto desafios pequenos, como desafios grandiosos nas nossas vidas. É isso que o Wendell Lira quis dizer. Ele tinha um grande desafio. Aliás, a história de Davi e Golias é tida pela humanidade como um clássico. Uma história clássica que mostra que nem sempre o maior e o mais forte vence. É isso. Mas Deus nos reserva algo a mais nessa história. Os israelitas dizem entre si, verso 25, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. Olha a palavra desafiar de novo. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer, também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Percebam que os benefícios são grandes, até para um brasileiro, e demais para um israelita. Principalmente essa parte de impostos, né? Muito curiosa. Está aí no texto bíblico. Agora, deixa eu fazer um destaque aqui para você.
No meio da batalha, com essa frase aí, nós descobrimos que aqueles homens, eles não estavam enxergando aquela guerra como uma batalha espiritual. Essa história de Davi ter desafiado, aliás, Golias ter desafiado, para eles é só um combate. Meus amados irmãos, muitas vezes nós sofremos nas nossas vidas, porque nós estamos diante de alguns desafios. E se tem uma coisa que a gente tem por certo é que isso não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. Eles falam dos benefícios, eles falam de dinheiro, eles falam da filha do rei, eles falam de proteção. Agora, Davi não enxergava assim. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi entendeu. Jesus também entendeu. Não havia uma orientação de Jesus, ou não há uma orientação de Jesus para as nossas vidas, que Jesus não esteja levando para o campo espiritual. Ele fala de dinheiro, campo espiritual. Ele fala de sexo, campo espiritual. Ele fala de casamento, campo espiritual. Ele fala do nosso físico, da nossa saúde, campo espiritual. Ele está falando de pecado, ele está falando de salvação, ele está falando do Deus do universo. Perceba, meus amados irmãos, o que Deus está falando para você nesta noite. E mesmo Davi, com esse comentário bonito dele, aqueles homens ainda não entenderam. E o irmão dele fica bravo, né? Eliabe era o filho mais velho, então ele tinha responsabilidade de pai com Davi, por isso que ele fica bravo. Ele ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você E aí começou a xingar Davi, né? Sei que você é presunçoso, que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Eu acho que rolou aqui um pouquinho de dor de cotovelo. Ele já sabia que Davi era diferente. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. O foco dos soldados ainda era o material. Se a gente vencer Golias, a gente vai ter a filha do rei, vai ser nossa esposa, os impostos, foco material. Só que é o que eu disse para vocês, a história tem uma reviravolta porque nós temos um camponês no meio de um campo de batalha. E os soldados olham para o lado e falam: quem que é esse baixinho aqui, ruivo, com essa roupa de pastor de ovelha aqui? Isso chegou ao ouvido de Saul. Diz aí o texto no verso 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. Entenda uma coisa, se você estiver se desconectando do que eu estou falando, se conecta pelo menos agora. Entenda uma coisa. Davi era a resposta de Deus a Israel. Israel estava em apuros. Aparece esse sujeitinho. É Deus enviando Davi para salvar o seu povo, Israel. O que me chama muita atenção nessa frase, se eu pudesse eu pregaria só nessa frase: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. E isso me remete às palavras de Jesus do tipo: não andeis ansiosos com coisa alguma. Não se preocupem, confiem em Deus, olhem para cima, tenham foco em Deus. E o rei Saul respondeu: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Saul tinha razão. Agora, Deus gosta desse tipo de situação.
E eu quero que você perceba uma coisa, em nenhum momento nessa reflexão nós estamos dizendo, mas Davi chegou para Saul e falou que ele ia destruir aquele gigante, e nós devemos ser como Davi. Percebam isso. Davi foi a resposta de Deus para a salvação do povo de Israel, e Saul estava coberto de razão. Golias é um guerreiro, você é um rapazinho do campo. E aí Davi disse a Saul, verso 34, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Então ele falou lá do leão, do urso, eu pego pela juba, eu mato. Então, se eu posso fazer isso, eu posso fazer com esse filisteu. Ele até xinga, o filisteu. Esse filisteu incircunciso aí, será como um deles. Por quê? Porque ele desafiou os exércitos do Deus vivo. E o 37 é o verso mais importante aqui para nós. O Senhor que me livrou das garras dos leões e das garras do urso me livrará das mãos deste filisteu. Gente, Davi não era burro, não era tolo. Ele sabia que o desafio com Golias era muito maior que o desafio de um leão contra um leão ou contra um urso. A coragem, a confiança de Davi não estava na sua capacidade, embora ele tenha dito isso. Ele só quis dizer, olha, você quer que eu... É como se você recebesse um convite para pilotar um carro da Fórmula 1 e você chegasse para o dono da equipe e falasse, olha, eu já dirigi a 220 por hora na Bandeirantes com o meu Toyota Corolla. É mais ou menos isso. Está dizendo, olha, realmente, Golias é Golias, mas ele não tinha o que falar, ele falou isso, na verdade. A gente pensa, não, que Davi encheu o peito, falou, não, eu já matei leão, eu já matei urso, deixa ele comigo, eu sou o cara. Quando a gente lê o texto com cuidado, a gente não percebe esse tom em Davi, não. Porque ele está remetendo a sua vitória a Deus, não a sua capacidade. A sua confiança não era na sua capacidade, mas no poder de Deus, porque Deus faria alguma coisa. E por que eu tenho certeza disso? Exatamente por causa dessa frase do verso 37. Porque ele está falando, o Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu incircunciso. Grandes lições para as nossas vidas aqui. Davi nos apresenta. Diante disso, mostra aí, Gerson. Diante disso, Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor esteja com você. Diante disso, o quê? Surge a pergunta aqui. O quê? O que chamou a atenção de Saul? A confiança que Davi depositava em que Deus o ajudaria. Percebam o texto, meus amados irmãos. Não foi a historinha do leão, não foi a historinha do urso, não foi... Saul não olhou para aquele baixinho ruivo e porque ele contou duas historinhas de leão e de urso, ele falou, não, então vai lá. O rei não faria isso com um menino que tinha irmãos, tinha pai. Mas a sua confiança em Deus chamou a atenção de Saul. Deixa eu falar uma coisa para você, não há ninguém que nos traga mais motivação na vida do que um servo de Deus que confia em Deus. Tudo que você precisa quando você está com dificuldades é de um servo de Deus que confia em Deus. Aí você pode estar pensando assim, puxa, é mesmo, né? Se eu pudesse ter o pastor Sandro comigo 24 horas por dia, minha vida seria diferente. Aí você pergunta para a Paty se é diferente. Por quê, meus amados irmãos? Nós não estamos falando de homens comuns, mas estamos falando do poder de Deus. Estes servos de Deus que confiam em Deus nos inspiram. Sabe quem é esse servo de Deus que nós devemos pensar assim? Nós, no século 21, Jesus Cristo. Servo do Pai.
Se você ler os evangelhos sobre este foco, você vai perceber que o tempo todo Jesus confia no Pai. Confia no Pai. E porque ele confia no Pai, ele fala o que ele fala para nós. Ele nos inspira, ele nos dá vida. Ele nos ensina. Ele nos transforma. Davi cumpriu esse papel naquele momento da história. Aí tem uma cena muito engraçada, né? Saul vestiu, nós estamos partindo para o final já. Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Às vezes a gente esquece disso. A gente fala, então ele colocou as armas do soldado. Não, a túnica do rei. Colocou a túnica do rei em Davi. Colocou uma armadura, um capacete de bronze, igual de Golias. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar. Mas ele não estava acostumado com aquilo. Eu gostaria de ter mais tempo de explorar esses detalhes aqui com vocês, mas eu não tenho. Mas perceba o seguinte: túnica do rei e armadura dos soldados. O jeito humano de tentar resolver as coisas é pelo poder e pela tecnologia. E não deu certo porque Deus queria nos mostrar que não era nem o poder, nem a tecnologia que ia vencer aquela batalha. Por isso que o verso continua dizendo. E disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então ele tirou tudo aquilo. Aí ele pegou um cajado, escolheu um riacho, 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isso é, no alforje, de pastor, de ovelhas, e com sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Você que está ouvindo esta mensagem, um pouquinho longa hoje, eu sabia que ela ia ser longa, mas Deus falou para eu me estender mesmo assim. Você precisa entender uma coisa. Você não precisa de novas ferramentas para vencer os desafios da sua vida. Não, porque se o dia que eu atingir um nível tal, ou se eu tiver aquela Bíblia comentada que o pastor tem, ou eu fizer isso, ou fazer aquilo, você não precisa de novas ferramentas. Você já tem tudo. Você tem a palavra, você sabe orar, se você não souber não tem problema, o Espírito Santo te ajuda, Romanos 8. Você entendeu como é que se deu a salvação, você conhece o Evangelho, você só precisa de Jesus. E Ele já morreu por você. E Ele já ressuscitou por você. Porque aí minha vida não dá certo, o que eu preciso fazer? Mesmo nós, reformados, que sabemos que a salvação não é por obras, lemos o texto aí, Davi falando agora há pouco, sobre a culpa, né? O perdão. Paulo citando Davi. Enfim, mesmo nós, a gente ainda fica naquela, não, eu sei, a salvação, eu não tenho que fazer nada para a salvação, mas meu dia a dia eu tenho. Porque, olha, se isso está acontecendo na minha vida, é porque... Para com isso. Você não tem que oferecer sacrifícios para Deus, não. O sacrifício que você tem que oferecer para Deus é a sua própria vida, que você já ofereceu. E agora, tudo se tornou muito simples, você só precisa de Jesus. Davi compreendeu isso. Davi compreendeu exatamente isso. E aí, enquanto o filisteu com seu escudeiro vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo. Viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão? Para que você venha contra mim com pedaços de pau? Olha que interessante, Golias não se compara a um leão. Golias não se compara a um urso. Golias se compara a um cão. Curioso isso, quando a gente analisa o texto como um todo. E o filisteu amaldiçoou antes da batalha Davi invocando seus deuses. Para Golias, meus amados irmãos, era uma questão espiritual também. Repito, muitos dos nossos inimigos podem parecer materiais, mas são desafios que podem ter uma origem espiritual.
Por isso você não pode vencê-los. Por isso que as coisas estão dando errada na sua vida. Ah, não, esse negócio de dinheiro na minha vida sempre foi um problema, mas isso não tem nada a ver com Deus. Eu dou meu dízimo lá, ou não dou, e enfim. Tem sim. Ah, mas a minha saúde, porque eu estou com uma unha encravada, eu não vou pedir a Deus pela minha unha encravada, é só uma unha encravada. Pede sim, porque a sua unha encravada pode te impedir de vir num culto como esse. E o que inimigos das nossas almas quer é que você não venha num culto como esse, para ouvir a respeito do Evangelho da Graça. Ele quer que você ligue a TV e ouça um pastor maluco falando que para você ser como Davi. E aí você vai pegar 5 pedras e falar, isso aí, vamos ser como Davi, porque Deus vai abençoar. E você vai pegar uma pedra e jogar, não vai dar muito certo isso, né? Jogar no seu pé, vamos imaginar que é uma pedra mágica, para sua unha encravada ser curada. Só que a unha não vai ser curada. Aí você vai falar assim, tá vendo? O evangelho não funciona, igreja é tudo uma porcaria, Deus não existe. Aquela unha encravada atingiu o objetivo de Satanás na sua vida, destruiu a sua fé. Mas nós vivemos como que dormindo, achando que a gente discute com a nossa esposa, com o nosso marido, e fala, só uma discussãozinha, todo casal tem isso. Aí aquilo vira uma bola de neve e marca negativamente toda a sua vida. Golias sabia que o negócio era espiritual, ele invoca poderes de deuses, que não é o Deus de Israel. E ainda disse, né, vem aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, agora vem a parte mais famosa, né? Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. Atenção para esses nomes. Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Detalhe, antes, verso 26 e 36, depois vocês olham lá na Bíblia, já ficou aí para cima. Davi falava o exército do Deus vivo. Na hora que ele está falando para Golias, ele está falando, olha, é o Deus dos exércitos. Em outras palavras, antes a guerra envolvia homens de Deus, o exército ali de Israel. Agora é o próprio Deus dos exércitos. Ele é o Deus da guerra. Para quem gosta de videogame, ele é o God of War. Só que não limitado, como Kratos. Ele é o Todo-Poderoso. Quem não conhece videogame, viajou agora no que eu falei. Mas quem conhece, entendeu. Aos olhos de Golias, é isso que você precisa entender. Aos olhos de Golias, antes era o exército de Israel. Agora era o pequeno Davi. Mas não era essa a realidade. O que Golias não sabia é que antes era o exército de Israel. Agora era o próprio Deus diante dele. O Deus dos exércitos. Sabe por que nós perdemos algumas batalhas na nossa vida? Porque nós não confiamos, ou melhor, porque nós confiamos demais no nosso exército. Ah, não, o Brasil está em crise, mas eu tenho lá um saldo bancário, eu me viro com aquilo. De repente você vê que já está no vermelho. Não, é negócio de dengue, chikungunya, eu sempre erro esses nomes, o Wilson é que sabe. Não, deixa para lá. Aí você cria um mosquito lá na sua geladeira, aquela que desgela automático, você nem sabe, e ele pica você, e você vai ficar com dengue. Teu filho. Meus amados irmãos. Eu sou crente. Eu sou de igreja. Eu faço devocional. Para de confiar no exército. Confia no Deus dos exércitos. Porque quando você confia, acontece o que aconteceu. Hoje mesmo, 46, o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei. Davi falando, cortarei sua cabeça, crianças, tampem o ouvido. Hoje mesmo darei os cadares do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. O negócio é bruto.
e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que Deus concede vitória, mas a batalha é do Senhor. Ele entregará todos vocês em nossas mãos. A ameaça de Golias. A ameaça de Golias é: eu farei. A ameaça de Davi é: Deus fará. Deus fará. Eu vou continuar essa reflexão no domingo que vem. Mas eu quero que você ainda hoje leve algumas aplicações para a sua vida, antes de nós continuarmos esse texto domingo que vem. Entenda, em primeiro lugar, que as batalhas da sua vida, mesmo aquelas que não parecem que tem nada de espiritual, a maioria delas tem. E que se você continuar achando que você precisa ser um Davi, o futuro rei de Israel, e você pensa assim, não, Davi se tornou rei por causa dessa fé, por causa dessa vitória sobre Golias. Você ainda vai passar por muitas batalhas na sua vida e sairá derrotado. Experimente, durante essa semana, ler a respeito dessa história e fazer a seguinte pergunta, que nós vamos responder a semana que vem de forma mais clara. Nessa história de 1 Samuel 17, quem eu sou? Você pensa, eu, Alemão, eu, Alberto, eu, Sandro, eu, Dirceu, eu, Lúcia. Quem eu sou? E, junto com essa pergunta, o que Deus quer me ensinar com essa história? Leve também para casa esses detalhes, ou melhor, quando você ler o texto bíblico, preste atenção nesses detalhes. Nós estamos no início do ano. Quais são as ferramentas que você acha que você precisa para a sua vida dar certo? Deus mostrou para o povo de Israel que não era túnica de rei, não era armadura, não era isso que iria fazer diferença, como não fez na batalha. Será que eu acho que eu tenho que fazer uma faculdade? Será que eu acho que eu preciso cantar no louvor para ser abençoado? Será que eu acho que eu preciso... Você já tem Jesus. Siga Jesus. Eu não sei como viver. Leia o Evangelho. Jesus vai te mostrar como viver. Eu disse para vocês que eu fiquei muito comovido até com o Wendel Lira. Mas a teologia que ele apresentou naquela entrevista é uma teologia que não é bíblica. E eu vou mostrar para vocês a semana que vem como o Wendel Lira, sem que ele mesmo percebesse, ele foi alvo da graça de Deus. Porque você pode falar, ele fez o gol, mas ele não fez nada para ganhar o prêmio. Depois eu vou explicar o porquê. Reflita sobre essas coisas. Semana que vem eu vou trazer um trecho de um livro famoso, de um autor famoso, para mostrar para vocês que Deus nos reserva coisas melhores do que as pessoas têm escrito por aí. Mas o nosso foco está em Jesus. E os músicos podem vir aqui à frente. Nós vamos cantar um cântico que tem uma correlação com Davi e Jesus. Porque Davi era um pastor de ovelhas. E Davi colocou a sua esperança e a sua confiança em Deus. E a figura que Jesus nos apresenta, que
que o Novo Testamento nos apresenta, desde o Antigo, mas o Novo deixa isso ainda mais claro, é que Deus é o nosso supremo pastor e nós somos como ovelhas do seu rebanho. Você não é um lobo voraz que vai vencer os seus inimigos. Segundo Deus, você é uma ovelhinha de um rebanho. E a diferença é que você não é uma ovelhinha perdida, como a história que Jesus conta. Você é uma ovelha encontrada e pastoreada por Deus. Vamos ficar em pé e vamos louvar a Deus com essa canção. Hoje, quando eu concluía esta reflexão, eu encontrei no chão aqui do salão das crianças um papelzinho que provavelmente foi usado na classe, alguma das classinhas hoje. É uma fala de uma criança de 7 anos, que diz assim, nas palavras dela: amor é quando você fala para alguém alguma coisa ruim sobre você. E o sentimento dessa pessoa, o sentimento que você tem é que essa pessoa não ame mais você por causa disso. Aí você descobre que ela continua te amando e até te ama mais ainda. Deus conhece todas as nossas falhas. Deus conhece todas as coisas ruins que nós fazemos. E como diz a letra dessa canção, por amor, Ele quis morrer. Sabe por quê? Porque Ele sabia que a gente não ia ter a coragem que Davi teve um dia. Porque Ele sabia que nós não conseguimos vencer os nossos gigantes. Ele quis morrer por amor, para que Ele vencesse todos os gigantes por nós. É por isso que essa reflexão, que agora está se tornando em 2 partes, nos apresenta esse título: Fugindo de Golias. Nós não precisamos enfrentá-lo, porque Jesus enfrenta todos os Golias das nossas vidas por amor, por nós. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por este amor cantado, por este amor revelado, por este amor sentido por nós, originário do Senhor. Pai. Obrigado a Deus pela Tua palavra que é tão rica, tão profunda, que nós poderíamos ficar horas, horas e horas refletindo e nos alimentando com ela. Aprove ao Senhor, ó Deus, trazer essa reflexão para as nossas vidas. E o Senhor tem um propósito para isso. O que eu te peço é que, nesta primeira parte, o Senhor esteja aplicando no coração de cada um que aqui está, para que quando eles estiverem, inclusive eu, diante dos desafios da vida, diante dos gigantes da vida, diante das batalhas que nós temos que enfrentar, que eles se lembrem, ó Deus, que o Senhor é o Deus dos exércitos, que nós não precisamos ser os mais fortes, os mais altos, os melhores guerreiros, não precisamos estar do lado do exército mais poderoso, não precisamos de uma túnica real, não precisamos de armadura de guerra, porque o Senhor está conosco. E aonde o Senhor está, a vitória estará, ainda que as circunstâncias sejam adversas. Assim nós nos colocamos diante de Ti, gratos pela Tua graça sobre nós e clamando para que o poder do Teu Espírito Santo nos ajude a compreender o Teu Evangelho. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e o poder do Espírito Santo seja com cada pessoa que aqui está nessa noite, com cada discípulo do Senhor espalhado pela face da terra, não apenas nesse 17 de janeiro, mas durante toda essa semana, todo este mês, todo este ano e para todos sempre. Amém.